Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse programa, nesse estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 16, falando no item 192 da variedades de médiuns escreventes segundo o desenvolvimento da faculdade. No programa anterior, nós já falamos dos médiuns novatos, que são aqueles que não têm as suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem experiências necessárias, e falamos também dos médiuns improdutivos, que só recebem sinais sem importância, letras, traços, monossílabos, eles ainda estão em formação. Por isso que Kardec chamou de improdutivos. Eles não estão ainda produzindo, mas com certeza, continuando a experiência, eles vão conseguindo então melhorar. E hoje nós vamos falar dos médiuns desenvolvidos ou formados. São aqueles médiuns com as faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmite as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações, e esse resultado eles obtiveram pelo hábito, pela persistência, pela disciplina, né? Por estar sempre tentando fazer o melhor. Então, esses médiuns que Kardec chamou desenvolvidos ou formados, eles já estão completos, eles já estão com as suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas. Tem muita facilidade para transmitir as comunicações sem vacilações, não ficam intercalando, não ficam trincando as vacilações, as comunicações, e é porque eles já têm experiência que eles adquiriram pelo hábito, pela persistência, pela disciplina. Também Kardec falou dos médiuns lacônicos. Olha o nome que ele deu para esses médiuns, lacônicos. Recebem facilmente as comunicações, porém breves e sem desenvolvimento. Tem facilidade para receber as comunicações, mas são coisas assim, breves, e não tem um desenvolvimento, uma sequência. Kardec chamou de médiuns lacônicos. Existem também, segundo Kardec, os médiuns explícitos. Que são esses médiuns explícitos? Recebem comunicações amplas e extensas. Por quê? Existe uma maior combinação de fluidos entre esses médiuns e os espíritos que se comunicam. Então, os espíritos o procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Não é pouca coisa. Então, eles procuram esses médiuns porque eles conseguem receber comunicações amplas, extensas. Como eles têm maior combinação de fluidos com o espírito, eles não se cansam, eles são capazes de ficar muito tempo escrevendo nesse transe mediúnico. Então, esses espíritos que querem trazer assuntos que necessitam de um desenvolvimento muito grande, procuram esse tipo de médiuns que Kardec chamou de explícitos. Também Kardec falou nos médiuns experimentados. A experiência desses médiuns resulta de um estudo sério de todas as dificuldades na prática do espiritismo. Então, esses médiuns experimentados, eles já estudaram muito e adquiriram uma experiência na prática, nos trabalhos que eles participaram, nos estudos que eles participaram. Então, essa experiência vai conferir ao médium tato necessário
para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Ele vai saber quando um espírito se manifesta, qual é a sua natureza. Julgar, ele é capaz de julgar pelos menores indícios as qualidades boas ou más dos espíritos que se aproximam. Por isso que Kardec chamou de médiuns experimentados. Ele tem essa capacidade de apreciar a natureza do espírito, saber se o espírito é bom, se o espírito é mau, e também julgar pelos menores indícios as qualidades desses espíritos, se são qualidades boas ou más. Ele tem facilidade para discernir, para verificar a mistificação de espíritos enganadores, porque esses espíritos às vezes se disfarçam nas aparências da verdade, com nome de espíritos que são bem conhecidos, que têm uma moral elevada. Então, esses médiuns são capazes de apreciar essa qualidade do espírito, boa ou má, de distinguir. Então, Kardec fala o seguinte: o mal é que muitos médiuns julgam-se elevados a mestres, porque escrevem com facilidade. Olha só, eles acham que porque eles têm facilidade para escrever, eles já são mestres, já estão elevados a mestre, e rejeitam todos os conselhos que são dados a eles, porque muitas pessoas que têm mais experiência podem chegar até o médium e falar: olha, se eu fosse você, eu prestava bem atenção nisso, não faria desse jeito, procuraria prestar mais atenção, mas eles rejeitam, porque eles acham que eles já são professores. E com isso eles podem se tornar presa de espíritos mentirosos e hipócritas, espíritos que os apanham lisonjeando-lhes o orgulho. Onde que o espírito vai agir para que esse médium possa se tornar instrumento dele? No seu orgulho, falando: não, você pode, você sabe, você tem facilidade para transmitir. E daí ele embarca em qualquer espírito que chegue e esteja lisonjeando as suas qualidades, né? O seu orgulho. Então precisa ter bastante atenção. Herculano Pires, que é o tradutor do Livro dos Médiuns que nós estudamos, tem muitas notas, e essas notas de Herculano são muito oportunas, porque elas são bem mais recentes para nós do que quando o Livro dos Médiuns foi escrito. Então, a respeito disso, Herculano Pires fala o seguinte: essa distinção entre experiência e aptidão do médium é de maior importância no trato da mediunidade. Diferenciar a experiência do médium e a aptidão do médium. O médium experiente, ele já vai enxergar muitas coisas que o outro, que só tem aptidão, tem facilidade para escrever, ele não vai enxergar. O médium experiente dificilmente se deixa enganar pelos espíritos mistificadores, por mais sutis que eles sejam. Porque às vezes os espíritos mistificadores, eles não vêm assim de uma vez, mas eles são bem sutis, eles vão com uma linguagem, parece que é uma linguagem séria, uma linguagem que é apropriada, né? E o médium pode se deixar enganar. E o médium experiente, ele nunca vai se enganar. Quando o médium é apenas apto, ou seja, ele tem facilidade para receber a mensagem, ele recebe comunicações absurdas às vezes, livros, sequências de livros às vezes, sem perceber que ele está servindo de instrumento
a influências perniciosas. Então precisa ter muito cuidado. O médium precisa estar sempre vigilante. Aquela recomendação de Jesus, lá no capítulo Marcos do Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 13 do discípulo Marcos, do apóstolo Marcos, falando, quando Jesus diz, olhai, vigiai e orai. Isso aí para o médium precisa ser uma constante na sua vida. Olhai, preste atenção no que você está vendo. Vigiai, é uma questão de postura. Vigie a sua postura. E orai, porque sem a oração o médium está afadado mesmo a ser enganado por espíritos malévolos. Então, é muito importante que o médium possa sempre estar atento. Então, às vezes, ele está recebendo tudo isso sem perceber que ele está sendo influenciado perniciosamente. Daí a necessidade, Kardec fala, Herculano Pires, aliás, imprescindível de estudo do problema mediúnico. Precisa saber quais os tipos de espíritos que existem, quais os tipos de espíritos com que ele vai estar se comunicando, e para ele estar atento, para ele saber. Então ele precisa desse estudo do problema mediúnico para que a aptidão mediúnica seja bem aproveitada através da experiência que só o conhecimento vai propiciar para ele. Então vejam bem, existe aquele médium que ele tem muita facilidade para receber comunicação. É só o espírito chegar, ele começa a escrever ou começa a falar. Mas se ele não tem estudo e se ele não tem experiência, ele pode servir de instrumento para espíritos enganadores. Por isso que ele precisa estar sempre atento, sempre estudando, sempre prestando muita atenção e sempre na prática, executando a sua tarefa. Porque quanto mais ele estiver praticando, ele vai mais adquirindo essa aptidão. Agora nós vamos falar dos médiuns flexíveis, que são médiuns que se prestam facilmente aos diversos gêneros de comunicações, tanto espontâneas como evocadas. O que são comunicações espontâneas? Aquela que o espírito chega para o médium não está sabendo de nada, não fez uma previsão se vai ter uma manifestação ou não, e o espírito chega, o médium não sabe que assunto será tratado e ele dita alguma coisa. Essa é uma comunicação espontânea. Mas a comunicação pode ser evocada também. Nós podemos evocar um espírito segundo a necessidade de interrogá-lo por algum motivo, por um motivo de estudo, por um motivo para deixar os seus parentes mais tranquilos, porque muitos querem saber notícia daquele espírito. Às vezes tem pessoas que ficam doentes com perdas de entes queridos, e daí uma comunicação daquele espírito pode trazer um alento, pode acalmar o coração dessas pessoas. Então esses médiuns flexíveis, eles têm facilmente, eles se prestam a todos os gêneros, diversos gêneros de comunicações. Agora, os médiuns exclusivos, que Kardec falou, eles recebem de preferência determinado espírito, e até mesmo com a exclusão de todos os outros, respondendo ele pelos que são chamados através do médium. Aquele médium que só tem um espírito que trabalha com ele não recebe nenhum outro, nunca. Se ele vai num trabalho mediúnico, ele só recebe ele fala que é o mentor dele ou o guia dele, só. Não recebe nenhum outro mais. Então a gente precisa ter muito cuidado. Como o nosso tempo já está esgotando,
No próximo programa nós vamos continuar falando desse tipo de médiuns exclusivos. Claudete Moura, para o divulgar.net.